Olá pessoal do canal Massa do Fla, chegando aqui nessa terça-feira com mais notícias do Mengão. Nesse vídeo, Galvão Bueno e amigos, num grande debate sobre ainda a polêmica entre o Felipe Luiz e o Pedro. Essa e muito mais. Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para que todos os vídeos cheguem imediato para vocês e vamos para o vídeo. Olá galera rubro-negra, aqui tá falando é Zico, e então quem puder dar uma força aí no canal no YouTube, mais um, né? Quem puder ajudar, é sempre muito legal. Grande abraço para vocês, saudações rubro-negras. O Luiz, numa entrevista, disse naquela época também, ele fala assim, vou te dizer uma coisa, eu amo você, adoro você, mas vou falar de coração. Do jeito que você tá, eu também não te botaria para jogar, então não é uma coisa nova. Rogério Ceni falou também. Hã? Rogério Ceni falou também a mesma Rogério coisa. Ceni também falou, exatamente, quando foi técnico. Então, mas Luxemburgo, isso não é tão normal, uma crítica nesse sentido. Como é que você vê essa questão? Tem solução? Eu vejo totalmente equivocada. Tudo está equivocado. Primeira coisa é o seguinte, o jogador do nível do Pedro, você está numa Copa do Mundo, do nível do Pedro, você vai jogar um jogo decisivo contra um time forte, tá certo? Por que eu vou entrar com um menino que você não sabe, ele não tem ainda essa cancha todinha, deixa o Bruno Henrique e o Pedro no banco e entra com um menino que não tem ainda, tem um cara lá que não tem. Cara, jogador de futebol com problema, bota no campo, que lá ele vai ter que resolver, porque o que acontece pro técnico? Você tira o cara fora, agora o Felipe Luiz tirou ele fora, tá certo? Quem vai ficar a discussão? Ah, o Felipe Luiz está certo, tá errado. Não, bota pra dentro do jogo, Casal. Bota lá o cara dentro do jogo. Ah, não tá bem. Bota o cara e repete. Mas ele voltou. Ele teve jogo, fez 2 gols. Bota o cara e repete. Agora, ele foi colocando, depois tirou. Mas tirou, mas você bota de novo. Bota de novo. Você falar o seguinte assim, cadê o Boto? Esse é o primeiro ponto. Quem é o diretor executivo do Flamengo? É o Boto. Ele que tem que chegar para a imprensa e discutir esse problema. É uma escolha do BAP, do presidente do Flamengo. O Boto é um cidadão português. E ele, inclusive, além de assumir essa direção geral, ele demitiu o Carlos Noval, que já tinha uma história, o pai já tinha uma história, o Renato Noval, que é o pai. Ele demitiu o Carlos Noval, que cuidava da base do Flamengo, e botou mais um português para cuidar da base do Flamengo. Eu fico pensando assim, em certo momento, acho que eu vou ter que chamar Dom Pedro de volta para proclamar a independência de novo. Né? Galvão, para ser mais prático, é o seguinte, futebol é um grande negócio. Essa é a grande realidade. Como é que eu vou tirar o Noval do Flamengo, se a história do Noval é de revelar todos os grandes jogadores do Flamengo, foi revelado pelo Flamengo, onde o Noval está trabalhando há tantos e tantos anos. Ele chega no Flamengo, Boto, aí dá uma declaração dizendo que agora eu vou trabalhar com a base, vou me envolver com a base, vou fazer não sei o quê. Aí pega o treinador que foi campeão do Flamengo, na base, sub-20, tirou fora e botou um português. Tá certo? Então, o que eu penso? Nada contra os portugueses, Só que o que eu penso? Futebol é um grande negócio. Eu tenho mercado internacional. O Boto tem um mercado internacional. Aí tentou contratar ele, Galvão, você acha que o Felipe Luiz, essa explicação, que era necessária uma explicação para a torcida? Por isso que eu digo que ele pode ter passado duas expressões aí também, porque ele diz que Galvão, não vou achar um jogador igual ele que faça 30 gols, ele é jogador, eu quero ele vai ser titular, se ele se aplicar de novo, vai jogar na seleção brasileira, mas seria, diga. Quando eu falei fica, sabe por quê? Porque vai ficar. Esses assuntos, por isso que eu estou falando do Boto, esses assuntos são resolvidos internamente numa discussão com o grupo, com todo mundo lá. A porrada comendo. Mas deve ter chegado um momento, Luxemburgo, mas não tem que achou necessário falar a nação rubro-negra, cara, o que está acontecendo. Cara, o futebol não é um grande negócio? É um grande negócio? É um entretenimento que é um grande negócio. Todo mundo fala isso hoje em dia. Como é que eu posso ser dirigente de um clube, ser o gestor de um clube, o diretor executivo, o presidente do clube, seja lá o que for, ou o treinador? Isso eu estou falando que eu já fiz a mesma coisa que o Felipe já fez. Eu já fui falar para jogador alguma coisa externamente que eu achei que hoje eu não faria. Sabe por quê? Mas você já fez. Já fiz, eu estou falando, já fiz. A juventude te faz você fazer muitas coisas. Você aprende todos os dias. A gente aprende. Você pode pegar a minha história aí e vai ver que de vez em quando eu saía da imprensa acabando, dando porrada em todo mundo, brigando e fazia parte do jogo. Tá certo? Só que tem o seguinte, quanto é que vale o Pedro hoje, se for mercado, não vai vender. E quanto é que vale o Pedro jogando? Isso é mercado.
se você falar 50 milhões, 40 milhões de dólares, ele hoje não vale 10, 15, porque o que acontece? O Pedro não se dedica. Mas ele tem que estar bem para jogar, senão você prejudica o time, né? Então, mas o que eu tô falando, cara, é um ativo do clube, um ativo forte que está sendo jogado fora. Então é o seguinte, por exemplo, Edmundo e Antônio Carlos saíram na porrada no vestiário. Saíram no pau no vestiário. Os caras queriam apartar o segundo, não vai apartar nada, deixa ele sair no pau. Mandava de entrar nessa entrevista que eu cheguei. Quando acabou a entrevista, aí todo mundo veio em cima de mim, o Deazac tinha o quarto árbitro dentro do vestiário. Falei, esse cara vai falar o que aconteceu no vestiário. Aí eu chamei a imprensa, o pessoal, eu botei uma opção de banco naquela época, não tinha coletivo, botei uma opção de banco na minha frente assim. E aí, Luxemburgo, olha, torcedor do Palmeiras, o Antônio Carlos e o Edmundo saíram na porrada aqui dentro. Domingo eles estão escalados, vocês, se eles não correrem, é problema dele, mas eles estão escalados. Então tem coisas que pertencem lá dentro. E ainda mais tratando de negócio. Mas, espera, deixa eu falar um negócio pra você aqui. Você está falando de jogador brigar de tapa no vestiário. Em momento algum, o Felipe Luiz falou que teve briga, que teve alguma coisa. Galvão. Ele estava falando quanto à falta de aplicação do Pedro no treino. Eu vou ler depois aqui, ele mesmo reconhece. Galvão, apresentando dados científicos. Galvão, peraí, o BAP é um executivo muito bem sucedido. A história dele é um executivo muito bem sucedido. Né? Na história dele, né? De quem? Do BAP. É um executivo muito bem sucedido. Nas empresas dele, ele não pode falar um negócio desse. É esse que é o futebol. A emoção, as situações te levam a decisões que na tua empresa, que você é mais frio, você é mais gelado, você não toma decisão, cara. Ricardo, você me falou nesse programa que você acha que essas declarações teriam que ter sido dadas pelo Boto. Eu acho. O Boto, que é o diretor de futebol, o português diretor de futebol. Eu acho até porque, para você preservar o seu treinador. Eu acho que ele não poderia... Eu adoro o Felipe, eu adoro os dois. Eu adoro o garoto também. Agora, eu acho muito mais fácil. Ele não está bem. Olha o que eu estou falando. Ele não está bem fisicamente. Ele falou. Por isso que ele está fora. Mas da maneira que foi falada, foi muito pesado. Você vê que ele dá uma entrevista hoje, o próprio, o garoto, o atacante, como é o nome? O Pedro. Eu vou ler e ele é simples. Ele fala, porra, Galvão, ele sentou com um grupo. Não tem treinador. O treinador devia estar lá também. Ele sentou com um grupo. E ali ele expôs os problemas e ele falou, eu não concordo da maneira... Ele sentou com o grupo porque na fala, o Felipe disse, ele tem que conversar e pedir desculpas aos companheiros, jogadores e à torcida do Flamengo. E ele se reuniu com os jogadores e mandou um recado para a torcida que eu vou ler depois a declaração dele. Mas a gente tem que olhar todos os lados. Eu não estou contra nem a favor de ninguém. Não, claro. Eu acho que é um grande jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. O Felipe falou uma coisa que assim, eu chamei os dois capitães e o Pedro e falei para eles, Pedro, eu quero que você não saia, eu quero você aqui, mas você precisa se empenhar nos treinos, na frente dos dois capitães. Então eu não achei trairagem do Felipe Luiz. Não tô falando. Eu não achei, não. Não, eu não tô achando trairagem. Eu trabalhei com o treinador, aquele treinador do Torino que nós jogamos contra, eu trabalhei com ele, Emiliano Mondoni, com um puta treinador, que ele falava tudo na imprensa. Os caras iam em cima dele. Por que não jogou esse? Por que daquilo? Por que substituiu? Ele vinha e falava. Inicialmente, no grupo, toda hora a gente queria reunião com ele. Pô, por que falou isso? Batia de frente e tal. E aos poucos nós fomos entendendo qual era a intenção dele. A intenção dele era mexer com o brilho do cara. Cara, você tá me colocando, você é o Pedro, eu sou o Felipe Luiz. Você na semana não treina seriamente. O GPS tá te entregando. Porque o GPS não diz se você está bem fisicamente ou não, ele diz o seu empenho e a sua intensidade do treino. Os jogadores, por exemplo, aí pega lá, Plata, pô, esse treinamento com o Plata é igual ao do Pedro, o batimento cardíaco do Plata foi a 185. Pô, o do Pedro ficou 130, ele não se empenhou igual ao outro. Aí pega o outro treino, o pique, pô, olha o batimento cardíaco, olha o batimento cardíaco do outro, olha a intensidade desse, a intensidade do cara. E fora isso, o olhômetro, que o próprio Felipe Luiz falou. Pô, eu vi deboche, eu vi brincadeira, eu vi piadinha. Isso tudo é o pacote do Eu realmente acho que ele pode ter exagerado em duas palavras. Eu não acho que ele exagerou, não. Em duas palavras. O Vanderlei acha que isso tudo tem que ser resolvido internamente. Mas quer ver uma coisa? Nós pegamos agradeço essa fala do Felipe Luiz, da Flá TV, e um dia antes do jogo, e aí vocês vão ver se é uma posição do clube ou não é. O BAP, o presidente,
deu uma entrevista na Flá TV. Roda aí para mim, por favor. Não existe mais, João, aquela história do jogador que tem talento, mas que não se mexe, que não corre em campo. Não existe mais aquele jogador que só faz uma função. Ah, eu sou cozinheiro, eu só cozinho. Ah, eu sou motorista, eu só dirijo. Mal comparando, você vai ter que ser motorista, vai ter que fazer compra, vai ter que ajudar em outras coisas em casa, no futebol. O futebol está cada vez mais solidário, mais intenso. Hoje o jogador que não corre 12, 13 quilômetros por jogo, ele não participa do jogo, ele não consegue pegar na bola pelo nível de intensidade que existe. Então, os jogadores têm que ser atleta. Sim. Esse atleta, João, significa dizer que você tem que fazer renúncias. Isso é um dia antes. Mas um dia antes, porque já tinha saído que ele não estaria relacionado para o jogo. Exato. Aí foram nessa entrevista que está bem fechada. Vamos fazer, deixa aos companheiros nossos que fizeram essa entrevista. Guilherme, Dani, Boaventura. A Daniela Boaventura e o João Guilherme, Sim. que estavam ali conversando com ele. Eu vi a entrevista do BAP agora, né? Eu vi agora... Acontece o seguinte, Galvão, preste bem atenção. Ele falou ali negócio de 12 quilômetros por jogo, né? Correr 12 quilômetros. Há 20 anos atrás, você corria 10, 11 quilômetros por jogo. Então ele não sabe o que ele está falando. Ele tem informação, mas ele não sabe o que ele está falando. Você corria 10, 11, 12 quilômetros por jogo há 20 anos atrás. Casão, era isso que corria antigamente. O que mudou hoje é a intensidade do atleta dentro do campo. Você corria naquela época 12 quilômetros, fazia 3%, 2% de alta intensidade. Acima de 18 quilômetros por hora era alta intensidade. Hoje, você tem que ter 25, tem que ser 7, 8 atletas do time que joga correndo acima de 22 km por hora. É 15% do que você... Isso é uma análise que você, grande técnico, está fazendo, passando ao telespectador. O que eles estão dizendo... Não, só de como eu estou comparando o seguinte, que ele vem... tentando chegar a esse índice. Ele vem para aquilo ali, tá certo, falando isso aqui, mas ele não fala onde é que o jogador vai ter a performance dele aferida. Todo jogador hoje, você vai ver o cara correr. O jogador lento, Casão, você não corria 12 km no jogo, você não corria. Corria. Não, até porque a minha posição não existia era isso, essa. Né? Então, tem jogador que corre 12, aí tem a ver tua intensidade. Tua intensidade, ela é diferente. Você explodia em 5 metros, em 10 metros. Você explodia ali. Ali está muito claro que o BAP está dizendo, e o Felipe também, é que sim. Se você não se dedicar nos treinos, você não consegue jogar. É isso que eu estou falando. Mas aí o Pedro reconheceu que não estava se dedicando. Por isso que eu acho que o Pedro vai ficar, porque ele reconheceu já mudou e vai precisar dele. Se o jogador, se o Bruno Henrique machucar, se o outro Clapata que jogou lá machucar, quem é que ele vai botar? O Pedro. Eu acho, vejam só. O Pedro fez gol, acabou o problema. Só um pedacinho que eu não falei sobre esse assunto ainda. Eu acho que o Pedro vai ficar, e até está mudando ali, e é óbvio que se ele não se interessar nos treinos, ele não vai ser titular. Mas acho que se ele se interessar, ele poderá sim, inclusive, ser titular, pensando em Copa do Mundo, pensando em outras coisas. Por isso eu acho que ele vai ficar. Eu vejo que foi uma chamada muito dura e uma lamentação de um técnico que quer esse jogador. A justificativa do Pedro... Como ele disse, titular do Flamengo e da seleção. Mas você vai ler aí a justificativa do Pedro, também faz sentido que ele disse, pô, tem alguém aqui... Tudo indica que seja o próprio Boto, né? Mas ele não citou o nome, alguém da direção dizendo que está me oferecendo para o mercado para eu ser vendido. Por 15 milhões. Por 15 milhões. Aí ele ficou chateado com isso, desanimou. Não sei se ele está certo em fazer isso. Mas tem uma coisinha. O programa é toda segunda, daqui um mês. Dá uma olhada na atualização. Daqui um mês, a gente senta aqui, porque nós vamos ver o resultado no Pedro dessa declaração do Felipe Luiz. Porque na minha visão, foi para mexer com o brilho do Pedro. Essa é a minha visão. Para daqui um mês ele ser titular. Foi uma lamentação. Não sei se o esquema tático porque ele diz, não vou achar um jogador no mercado que me faça 30 gols. Claro. Ele vai ser titular. Por isso, quando o Vanderlei diz, acho que deve ficar, olha só, lá como é que está a pesquisa. Mudou. Deve ficar 55,2, deve sair 44,8. Já vai mudando. Eu acho que o BAP pode ter sido o mais infeliz das comparações que fez. O Felipe Luiz, você foi técnico do Real Madrid. Você tem um conhecimento, você é técnico da seleção brasileira. Você é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Não é diferente a forma que o técnico fala no futebol europeu do que fala aqui? Totalmente diferente. Lá o técnico é o head coach. É o cara que é o responsável. Lá não existe o diretor executivo, existe o gerente. Você estava usando nomes antes, Alex Ferguson,
Alex Ferguson, Capello, Mourinho, e você vai por aí afora, todos são os head coach, são os caras que mandam, que determinam as regras. Quantos anos o Pedro trabalhou com o Simeone? O Felipe Luiz. O Felipe Luiz trabalhou com o Simeone. Bastante tempo. Simeone está lá desde que o mundo é mundo. Essa declaração do Pedro é o seguinte, essa declaração do Felipe Luiz é de um atleta que foi jogando na Europa durante muito tempo, aí vem a tua fala agora foi importante, o treinador foi para lá, o que é que ele falava, o Torino falava o que acontecia. E lá, o treinador fala o que está acontecendo. Olha, o jogador não está uma performance muito boa, precisa melhorar a performance dele, por isso que ele não está jogando. Aqui no Brasil, a interpretação é totalmente diferente. Quando você fala que o jogador não está jogando e entrega ele para a torcida, para internamente, que não foi o caso do Felipe, que ele não é traíra, mas isso é considerado traíra. Se eu falasse, Casão, ia para a torcida, eu chegar assim, eu sou teu treinador, chegar, pô, o Casão não está se empenhando, o Casão não está jogando. Deixa eu concluir meu raciocínio. Pô, entrego você para a torcida, você vai falar assim, Luxemburgo é traíra. Vou. Mas o Felipe Luiz não é traíra e a declaração com o conteúdo que ele deu não é de trairagem. E fechado com o BAP, né? Fechado com o BAP, isso aí. O BAP com o Boto, só que o Boto não botou a cara. O BAP botou e o Felipe Só uma Luiz coisinha, botou. você como treinador, eu acho que você vai entender o que eu vou falar, Ricardo, também. O Felipe Luiz falou do Pedro depois de uma vitória contra o São Paulo no Maracanã. Que o Flamengo dominou o jogo e mostrou todinho. Porque é líder. Se tivesse perdido não falaria. São Paulo, ele não falaria, porque ele ia colocar o Pedro numa situação em dificuldade. E aí a torcida ia falar, perdeu porque o Pedro não se empenha, o Pedro não quer nada. Então ele não iria fazer. Se ele faz isso, a gente poderia falar, pô, foi trairagem. Ele fez depois de uma vitória. Casão, o pensamento não muda. Eu gosto de fatos. Pera um pouquinho. Os fatos têm que ser levados em conta. Não é só análise. Na chegada no Maracanã, perguntaram ao Pedro, ao Felipe Luiz, você vai, por que você não convocou, não relacionou o Pedro? Ele disse, sobre o Pedro eu vou falar no fim do jogo. Então, se perdesse, ele não falaria daquele jeito. Tenho certeza. Falaria, mas de outra forma. Eu acho que nem tocar. Ele ia falar assim, nós vamos resolver isso aí internamente. Deixa eu ler aqui, porque outra coisa que ele diz lá, vocês viram a entrevista, que ele tinha que falar com os jogadores e tinha que falar com a torcida. Então teve uma reunião do Pedro com os jogadores, a portas fechadas, sem ninguém da comissão técnica, e ele solta um comunicado, é isso. Vou ler aqui. Uma vez esclarecido inteiramente, veio a público para falar com os torcedores do Flamengo, ao qual tenho o maior respeito e gratidão sobre os fatos que aconteceram nos últimos dias. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após um membro do departamento de futebol ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Esse nome tinha que aparecer oficialmente, que vocês acham que foi o Boto. Esse nome tem que aparecer oficialmente. Cabe ao presidente. Não cabe ao técnico, cabe ao presidente. É isso aí. Então ele diz que ter me colocado à venda e descartado para a sequência da temporada. Construí minha trajetória do Flamengo com muita luta e dedicação. Briguei pelo meu lugar desde o primeiro dia, conquistei títulos importantes e um lugar na história. Verdade. Esperava mais respeito. É inegável que me senti desvalorizado e exposto após... que eu já li essa parte aqui. Evidente que esse fato me fez baixar o rendimento no dia a dia. Não tenho vaidade e assumo que durante a última semana meu desempenho foi abaixo dos meus companheiros. Por isso, inclusive, não fui relacionado. A explicação para não estar relacionado era simples e clara, mas a maneira que publicamente foi acima do tom e desrespeitosa. Isso aí está falando em relação à declaração do Felipe. Aos meus companheiros, tudo esclarecido e conversado. Internamente. Quarta-feira terminou em campo e nada mais importa do que isso. Saudações rubro-negras. Ponto. Eu acho que não houve essa conversa, Galvão. Houve o comunicado dele também, a explicação dele, até onde eu li depois. Ninguém falou nada, os jogadores ouviram. Isso que o Felipe queria que ele falasse, que ele fizesse. Ele foi lá e falou, foi isso, o cara me expôs aí, eu não gostei, vocês têm razão, eu treinei mal, etc. E os caras ouviram, né? Então ele se explicou para os jogadores. Massa do Fla, aqui vocês têm notícias diárias. Se inscreva e fique por dentro de tudo do Mengão.